Agora, ontem a decisão... Gente, eu a princípio, até falei no jogo aberto ali, vou torcer para dar Corinthians, porque é uma final com 2 brasileiros e tal, pode ser uma boa. Mas só que aí, eu não sei se foi o André que falou isso comigo ali fora, o jogo foi passando, eu falei, gente, eu tô achando que eu não vou querer que dá o Corinthians, não. Tô achando que para o Cruzeiro pode ser menos pior o Racing. Eu não tô pensando em pior, melhor, eu tô pensando... Eu fiquei pensando uma viajada histórica. Uma viajada histórica. Olha só, é muito significativo, pensando historicamente, o Cruzeiro retornar a uma grande decisão sul-americana justamente contra o Racing. Um time que também passou por suas dificuldades, passou pelos seus terrores históricos e foi a última vez que o Racing esteve numa grande decisão foi contra o Cruzeiro, em 1992, final da Supercopa da América. Imagens! O Cruzeiro, naquela oportunidade, vence o Racing aqui no Mineirão por 4-0 e depois só vai protocolar. Roberto Gaúcho e Renato Gaúcho. De forma protocolar. Tá aí as imagens. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal pensando de forma histórica. Cara, é muito legal ver Cruzeiro e Racing, depois de tanto tempo, 2 equipes, eu estou roteirizando de forma de cinema, para você contar uma história, ter o Racing contra o Cruzeiro é lindo, cara. Eu acho que o torcedor cruzeirense, principalmente o torcedor da velha guarda, tá olhando e falando assim, cara, que puta final. Que final do caramba, que final do caramba. É lindo ver Cruzeiro e, olha, era uma época do Cruzeiro das Copas. É significativo também por esse ponto. O Cruzeiro pode retomar a conquista de uma Copa justamente contra um time que ele teve a afirmação de ser copeiro. Ô Everton, eu assim, pensando nos 2 times, não tem facilidade nessa decisão, isso é fato. Inclusive, eu estava assistindo e ouvindo hoje rádios e TVs argentinas, e eles colocam que o Racing passou por um time mais difícil do que o Cruzeiro na final. Alguns comentaristas destacaram que o Corinthians é mais difícil do que o Cruzeiro, porque viram como o Cruzeiro encarou o Boca, viram como o Cruzeiro encarou o Lanús, passou assim, não com grandes jogos, mas, Everton, o Racing é um time muito organizado. Se eu vou pegar peça por peça, eu até acho o Cruzeiro com um time até melhor. Tem um Almendra, que é um volante que até teve interesse do Cruzeiro. O Quinteiro, quando quer jogar bola... Quando pode também, né? Machuca. Ele tem a questão muito física, tem dificuldade física, mas é um jogador que acha passe, aquele meia que eu gosto de ver jogar, que é um jogador que tem um passe diferente. Tem o Rojas, que é um lateral esquerdo muito físico. É um jogo muito igual. E vai ser um campo neutro. Mas ontem, te chamou a atenção em algum momento do jogo contra o Corinthians, assim, de algo que você olhasse e falasse assim, nossa, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade nisso? Cara... Então, mas é um jogo decisivo. Aí eu te pergunto, olhando pela visão... Desculpa, Lu, desculpa que você ficou chateado. Mas olhando pela visão... Não dá pra ficar mesmo, né? Porque se eu pergunto pra você, ele responde. Mas é porque olhando pela visão também do adversário, o jogo do Cruzeiro contra o Lanús foi de encher os olhos? Não, mas era um jogo de Copa. É um jogo que o Cruzeiro precisava classificar. É um jogo que o Cruzeiro precisava daquele resultado para se garantir lá na decisão. Então, valeu aquilo ali. E o Racing também, eu acho que em determinado momento, ele pensou assim, eu preciso dessa classificação e vou fazer tudo por ela. Eu só acho que o Racing... de verdade. Lu, entre Boca, que a gente já viu contra o Cruzeiro, Lanús e Racing, eu acho que o Racing joga o melhor futebol dos 3. E isso é um fato que pode preocupar. E o Campeonato Argentino, inclusive, mostra isso. O Racing está até numa situação parecida com a do Cruzeiro. Mas até no jogo mesmo, assistindo. Tem mais peças, né, Everton? Tem jogadores diferentes. Vamos colocar o River nesse balaio aí. Tem mais jogadores diferentes. Acho que o River tem mais. O River tem mais elenco. Sim. Mas quem jogou mais dos 4 foi o Racing. Que a gente está tendo um recorte apenas vendo mais os jogos. Só os jogos de mata-mata. E se as pessoas analisarem gigante na partida, né? Se analisarem os jogos de mata-mata do Cruzeiro, vão falar. Esse Cruzeirinho chegou como? Mas é mata-mata. É um jogo. O Atlético mesmo é um exemplo. O Atlético enfrenta as partidas de mata-mata de uma forma e no Brasileirão joga de outra forma. Então, é um jogo muito igual.
Tem que ter entrega, algo que estava faltando ao Cruzeiro e contra o Lanús. Essa entrega foi resgatada, o Racing tem isso de sobra. Vai ser um campo neutro. Isso é bom para o Cruzeiro, a não ida do Corinthians para a final, porque lá vai ser um campo neutro. Se fosse o Corinthians, não seria campo neutro. Então, saber jogar a partida, entender o jogo e, além da questão técnica, ter uma entrega de decisão que vai precisar. É que se olha para os dois finalistas da Sul-Americana, você fala assim, não tem bicho-papão. Não existe. Não existe um time que você olhe, qualquer um dos dois, e fala assim, não, esse aqui é muito acima desse. Ou esse é melhor do que esse por causa disso, disso e disso. Não tem. Você olha para essa semifinal, para essa final, desculpa, e fala, cara, são dois times parecidos. São dois times iguais. E tá nivelado. Eu dou o favoritismo ao Cruzeiro, porque eu nunca vou muretar, pelo elenco que o Cruzeiro tem. E olha os confrontos aí. Eu prefiro os caras que o Cruzeiro tem à disposição do que os caras que o Racing tem à disposição. Raio-X dos confrontos. Sim. 5 do Cruzeiro, 4 do Racing, 2 empates. Se fosse uma eleição aqui, empate técnico. Final da Supercopa de 88, Racing 2-1 no Cruzeiro, Cruzeiro 1-1 contra o Racing. Final da Supercopa de 92, Cruzeiro 4-0, Racing 1-0. Do que o Elton falou sobre a história do Racing, tá voltando a um confronto de mata-mata. O Racing, não vou falar quase acabou, mas no final dos anos 90, o Racing, início dos anos 2000, estava esfarelado. Era um clube que era fadado a segunda, terceira divisão da Argentina. Ô, HG, só para tirar alguma coisa positiva, mais alegre dessa decisão, né? Por ter passado o Racing, são os jogadores extra-classe, se for eleger dos dois lados. Porque do lado do Racing você tem o Quinteiro, que é um jogador que pode variar, porque ele tem alguns problemas de lesões, ele tem, se de peso também, né? De peso, sim, joga em seleção, mas se for pegar até os últimos jogos dele, ele está em controle de carga, ele não joga 90 minutos. E do outro lado você tem o Memphis Depay, que está no Corinthians, né, gente? E o Memphis está a cada rodada, ele parece estar mais encaixado no Corinthians. É incrível como que a marcação respeita e muito. Tanto que são 2 gols que o Memphis coloca o Roberto na cara do gol, tanto na ida quanto na volta, que tem 3 zagueiros e na Arena Corinthians ficaram 5 zagueiros olhando ele. E o Garro também, que acabou perdendo. Pois é, o Garro a bola do jogo, a bola do jogo, era 2-0. Mas os extra-classes, o jogador extra-classe do lado do Corinthians é melhor que o do lado do Racing. E aí, pelo menos, tirar isso de positivo para melhor ter passado o Racing no final também, né? Do Racing é o Almendra, que o Cruzeiro tentou buscar. Pois é. Você lembra, Thiago? Cruzeiro tentou buscar. Nós falamos aqui. Tem praticamente fechado com o Cruzeiro Almendra. 23. Agora tem o seguinte, o treinador do Racing diz que prefere pegar o Cruzeiro. Daqui a pouco nós vamos mostrar aspas do homem aqui. Ele disse isso. Falou que e a imprensa argentina está assim. Até porque tem uma explicação, né, contextualizando, ele queria fugir do conflito. Eu acho que não, daqui a pouco aqui, eu falo. Peraí, que eu só dar uma faturadinha. Porque não foi arrogância, não, foi contexto histórico. Foi legal, foi Você legal. Você está atrapalhando a história, pô. Só o Elton meteu um spoiler agora. Aí, ó. Ih, o André tá falando